Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Gálatas, capítulo número 2. E nós vamos fazer a leitura, vamos pegar aqui os últimos versículos do capítulo número 1, porque faz parte do contexto, para que haja um perfeito entendimento a todos que me ouvem, que me vê, que nos escuta, né? Para que haja entendimento perfeito, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, vamos fazer um instante de oração, uma palavrinha curtinha de alguns segundinhos apenas, tá bom, irmão? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Deus poderoso, Pai santo e amado, Papai querido e bendito. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Eis-me aqui, Senhor, para a pregação da Tua Santíssima Palavra. Eu te peço nesse momento, Pai, o perdão de todos os meus pecados, por pensamentos e por palavras, por atos e por atitudes, por obras e até por omissões. Me perdoando ainda, Senhor, os meus pecados premeditados, pecados inconscientes e pecados escondidos, para que o meu louvor e a minha adoração, as minhas orações, as minhas petições e a minha gratidão não sejam impedidos, Pai, não sejam interrompidos e não sejam rejeitados pelo Senhor, mas chegue a Ti, diante do Teu santo trono no mais altos céus, nos céus do meu Deus, onde o Senhor se encontra sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós e por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela solução de todos os nossos problemas e pela salvação das nossas almas para o Teu reino de glória no dia da Tua vinda gloriosa. Me usa, Pai, com o Teu divino Espírito Santo, com poder e graça, Pai, me dando cada vez mais e mais conhecimento e sabedoria, autoridade, poder e entendimento, para que eu possa, Senhor Jesus, levar o Teu Evangelho do reino, genuíno, real e verdadeiro, com eficácia, Pai, a todos aqueles que me ouvem. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças te dou, meu Pai. Aleluia, Pai. Então entramos, irmãos, já de imediato na leitura da Santa Palavra de Deus, né? Vamos pegar os últimos versículos aqui de Gálatas, capítulo número 2, é a mensagem de hoje. Mas pegando aqui os últimos versículos do capítulo número 1, porque faz parte do contexto, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, do versículo 18 assim em diante, né? Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, pois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé, que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dando sequência, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por isso, e por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Vou repetir
essa mensagem final. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo a transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde.
Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos agora entrar na meditação, né, desta palavra extraordinária, né? Que é Gálatas, capítulo número 2, né? E vocês veem aqui que Paulo, né, enfatizou aqui, né, essa situação de alguma forma constrangedora, né? Porque Pedro junto com Tiago e João, né, eles era e são, né, as colunas da igreja, né? São os 3 apóstolos, né, que Cristo, todo lugar que Jesus ia, esses 3 iam com ele. No geral, ele conduzia os 12 o acompanhavam, mas de repente ele se apartava para fazer uma oração um pouco mais alongada, um pouco mais distanciado. Então esses 3 ele não os deixava. Até mesmo quando o Senhor Jesus ali no monte, né, orando, a comunhão dele com o Pai foi tão forte, porque ele estava na véspera ali de ser já crucificado, né? A palavra de Deus afirma que Jesus, o suor dele descia, transformado, caía no chão, pingando como gotas de sangue, né? E a palavra fala que Jesus distanciou dos 3, uma distância de um tiro de pedra, que é aproximadamente 40, 50 metros, né? Então, Tiago, João e Pedro são considerados as colunas da igreja, né? Os 12 representam as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel sentarão nos 12 tronos de Israel para julgar, né, toda a multidão, né? Mas João, Tiago e Pedro são consideradas colunas da igreja, são os 3 apóstolos que Cristo não os deixava por nada e para nada, onde quer que ele fosse, esses 3 estavam sempre com ele, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Mas vamos à meditação da Santa Palavra de Deus, né? Que diz o seguinte, louvado seja Deus. Vamos pegar aqui, a nossa meditação será apenas dentro do capítulo da mensagem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já tinha perseguido, que nos perseguia, agora a fé que antes destruía, né? Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim, né? Mas entrando já na mensagem do capítulo número 2, né? Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, né? E Barnabé, irmãos, eu lembro os irmãos que Barnabé, né, é um dos 12, né? E Barnabé foi ele que deu respaldo para Paulo quando Paulo tentava juntar ali com os irmãos na igreja em Jerusalém, para poder congregar juntamente com eles. Os irmãos fugiam dele. Fugia porque conhecia ele como um verdadeiro perseguidor do povo de Deus. Eles não criam que Paulo estava convertido, né, que Paulo tinha sido convertido, transformado, regenerado e liberto, e que agora era nosso irmão, né? Eles não criam, né? Achavam que era cilada, né? E aí foi preciso Barnabé, que era conhecido e respeitado por todos, né, andar com ele por toda a Judéia, ali nas igrejas que ele estava indo, para que os irmãos pudessem ver que ele agora era sim nosso irmão em Cristo e não era mais perseguidor, que tinha sido convertido, transformado, regenerado e liberto, e era agora um verdadeiro crente em Jesus Cristo, né? E então Barnabé foi que deu esse respaldo para ele. Então ele tornou-se conhecido das igrejas como o irmão Paulo. Deixou de ser Saulo e passou a ser o irmão Paulo, através de Barnabé, que o conduzia, estava sempre junto com ele, né? E aqui foi os 3, depois de 14 anos, subiram novamente ali, né, voltando a Jerusalém, né, Paulo, Barnabé, e levando com ele também a Tito, né,
que é considerado filho de Paulo na fé, né? Nosso irmão Tito, tem até a carta de Tito, que é pequenininha, mas existe, né? Aleluia, para um dos profetas menores, né? Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, né? E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, né? Ou seja, o Espírito Santo do Senhor, né, revelou para Paulo que Paulo devia subir a Jerusalém, que ele precisava ir a Jerusalém, né? Até porque eu tenho falado sempre, né, a sede mundial das igrejas de Cristo, né, ela está em Jerusalém, né, e já estava desde aquela época, né? Então, vocês viram que Jesus foi crucificado em Jerusalém, e pelos judeus, pelos seus, né? Então, de modo que Paulo precisava ir sim a Jerusalém, já deveria ter ido até inclusive antes, né? Exatamente porque para dar uma satisfação para os apóstolos, né? Que eram ali, né, os fundadores das igrejas de Cristo, que foram, né? Eram e foram, né, os apóstolos, os fundadores da igreja de Cristo, né? Foi ele que recebeu de Jesus esta missão, né? E Paulo veio um pouco depois, né, para completar os 12 ali, para que não ficasse vago esse lugar, né, do qual Judas tinha sido, né? Judas tinha sido entregue, né, se entregou, né, aquele da perdição, né? Então, de modo que Paulo, revelado, né, o Espírito Santo revelou a Paulo que ele deveria subir a Jerusalém para fazer exatamente tudo isso que ele fez em Jerusalém. Foi ele com Barnabé, que era o companheiro dele, né, e levou junto também a Tito, que era ministro da palavra de Deus, né, ali levantado por Jesus, mas por intermédio de Paulo, né? E subi outra vez, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ou seja, né? Quem são os irmãos que estão em estima, irmãos? Né? São aqueles que aceitam a Jesus, né, e permanecem na igreja. Aceita Jesus, desce as águas batismais, cumpre toda a justiça e a lei, né? Porque a lei determina que o homem precisa ser, foi Jesus quem disse, tem que ser transformado, regenerado e liberto, convertido, transformado, regenerado e liberto, né? E após passar por essas 4 condições, né, o homem que aceitou Jesus, o homem ímpio, né, o homem que aceitou Jesus, né, ele precisa descer as águas batismais, mas somente após ter cumprido na sua vida estas 4 condições. Para quê? Por quê, pastor Israel? Ele tem que somente depois dessas 4 condições, para que ele não haja recaída. Porque enquanto o homem ímpio que aceitou Jesus não tiver cumprido nele essas 4 condições, né, ele não está convicto de que ele está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Ele só sente que está firmado verdadeiramente depois de convertido, porque o homem aceita Jesus por qualquer situação, né? Muitos aceitam por amor, outros aceitam pela dor, vê que vai morrer, está acometido uma enfermidade incurável, e ele toma conhecimento que Jesus cura. Então ele aceita Jesus para não morrer, ou um ente querido, né? Então, aceita Jesus por uns aceitam por amor e outros pela dor. Eu louvo e glorifico o nome santo do Senhor porque eu aceitei Jesus por amor, né? Graças a Deus, né? Então daí, mas aqui tem aqueles que aceitam por amor e tem aqueles que não aceitam por amor e só vem a Jesus, só procura Cristo quando vê que está morrendo. Ou tem um ente querido que está também nas últimas, ele vê que se ele não aceitar Jesus vai morrer, vai perecer. Aí ele aceita para não morrer, né? Mas o batismo, irmãos, o batismo nas águas e águas correntes, tá bom, irmãos? É como Jesus foi batizado no Rio Jordão e em águas correntes, né? Quem colocou o batismo em águas correntes foi o próprio Jesus, o Paráclito divino, né? Que veio diante do Mestre
chamava-se João Batista, o chama João Batista, né? Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é a voz do que clama no deserto, que veio abrir o caminho, os caminhos do Senhor, né? Então, como é que foi que João ensinou, né? João ficava na beira onde tinha muitas águas, ora no Jordão, ora no rio Enom, lugar de muitas águas, águas que a pessoa entra dentro da água e a água bate no peito, né? Para que a hora que a pessoa for levado, tombado o corpo na água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tomba o batizando na água, ele é emergido na totalidade, né? Para quê? Para que morra a velha criatura e nasça um novo homem, né? E aí quando ele volta, ele já volta como nova criatura. E o velho homem que foi batizado nas águas correntes, as águas levou ele por todos os seus pecados. Por isso tem que ser batizado em águas correntes, irmãos. Esse é o motivo, né? E aí, daí, o João Batista, né, batizou Cristo, né? E quando Cristo chegou para ser batizado por João, né, ali naqueles dias que Jesus, porque os dois são primos de sangue e nasceu diferente de poucos meses um do outro. Vocês podem ver que quando, lá em Lucas, quando Maria Santíssima, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, sua prima, né? João é filho de Isabel, Isabel e Zacarias. João é filho de Isabel e Zacarias, né? E ele e Jesus são primos, né? Quando Maria chegou ali na casa de Isabel, ficou com ela 3 meses, todo católico conhece essa oração, né? Maria foi visitar Isabel, ficou com ela 3 meses. Quando Maria chegou, que ela saudou a sua prima Isabel, né? Isabel estava grávida de 6 meses, né? E o feto que estava na barriga, a criança estava na barriga de Isabel, no ventre dela, estremeceu na hora quando Maria a saudou, né? Por quê? Porque ele reconheceu a voz de Maria como sendo a mãe do nosso Salvador. É mistério, irmãos, é coisa de Deus, né? Isabel a saudou e disse, que vieste a mim, ó tua graciosa, né? Então eu tenho os detalhes da palavra lá, mas a mensagem é outra, né? Porque ela entendeu que tinha chegado naquele momento a mãe do meu Senhor, ela disse para Maria, né? E realmente aconteceu dessa forma. E Jesus, quando foi batizado por João, né? Foi batizado por João, João falou, eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim, né? Jesus falou para ele, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a lei e a justiça. Então, este é o batismo de Jesus. É por isso que nós somos batizados em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque foi este o batismo implantado por Jesus. Se a igreja é de Cristo, se você aceitou Jesus, você também é de Cristo. Então, você tem que obedecer às leis, os estatutos, os mandamentos, da forma que foi criado, que foi feito, né? E esse embate aqui de Paulo, né, foi exatamente falando sobre esse assunto, porque naquela época, até então, era necessário circuncidar-se, né? Uma incisão cirúrgica que era feita numa parte do íntimo do homem, né, para ser reconhecido como sendo de Deus. De Moisés até ali foi assim, mas a circuncisão, Jesus tornou-se a circuncisão após Jesus para cá, né? Mas vamos seguir a mensagem aqui para nós poder adiantar mais um pouquinho, que já está bem avançado aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Subi por uma revelação, eu lhes expus o evangelho que prego, entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, né? Aleluia, Pai. E em estima são os irmãos que aceitam Jesus, se batizam e permanecem. Estes são os irmãos que estão em estima, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? Para que não, de maneira nenhuma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por que Paulo fala dessa maneira? Porque Tito era filho de uma judia, né, que era da circuncisão. Mas o pai de Tito era grego, não era um circuncidado. Então, pela lei, precisava
como ele era filho de grego, de um pai grego, a mãe judia, mas o pai era grego, né, os judeus não o aceitavam como sendo incircunciso, porque não tinha circuncisão, né, na sua parte íntima, igual conforme determinava a lei, né. E Paulo combate aqui exatamente assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por quê? Porque não era necessário mais a cisão cirúrgica, por isso chama circuncisão, ou seja, cisão cirúrgica, não era mais necessário, né? Mas era determinado por lei, foi Deus quem determinou isto, mas então ficou até Jesus. Jesus aboliu a circuncisão, porque ele passou a ser a circuncisão, não na carne, não no nosso corpo físico mortal, mas no nosso coração através da fé. Fé, justiça e graça, ou fé, graça e justiça, né? Aí a salvação passou a ser por fé, a circuncisão passou a ser feita no nosso coração através da fé, justiça e graça, né? Então Tito foi circuncidado em uma determinada época, depois foi preciso fazer. Na verdade não foi nem Tito, foi um dos outros, ali eu acho que foi Timóteo, exatamente por causa do risco que corria de ser apedrejado, de ser preso, porque não era circuncidado. Também era filho de pai grego com mãe judia, né? Se não foi Tito, foi Timóteo que passou por essa situação, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, né? Para nos porem em servidão. Ou seja, vocês vejam que a perseguição, né, o tititi, o disse-me-disse, né, vocês vejam que eu oro todos os dias repreendendo entre os irmãos os demônios da perseguição, do tititi, do disse-me-disse. Vocês vejam que nas igrejas fundadas por Paulo, já naquela época tinha falsos irmãos infiltrados ali só para sondar, só para ficar de olho, só para ver o que os irmãos faziam, né? Estava ali como crente, como verdadeiro crente, né? Mas eram falsos, né? O negócio deles era espionar. Paulo afirma isso aqui. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, né? Para nos porem em servidão, né? Ou seja, para obrigarem a que todos circuncidassem, né? Para não aceitar que ninguém viesse com Paulo para pregar o evangelho nas igrejas que Paulo tinha aberto, né? Que Paulo vinha de tempo em tempo, né? Para que não colocasse em cima do altar nenhum incircunciso, não de coração, não pela fé, não pela justiça, não pela graça, mas pela circuncisão, pela cirúrgica, né? Vocês vejam que essa perseguição é um negócio diabólico, maligno, que vem desde os tempos antigos, né? As perseguições malignas, perturbações malignas, os tititis e o disse-me-disse, os quais nas minhas orações, né, eu repreendo todos os dias, né? Porque isto não provém de Deus, e sim provém do maligno. Porque a liberdade que o homem tem após aceitar Jesus, né, a palavra de Deus afirma categoricamente, né, que se Cristo vos libertar, o homem verdadeiramente serás livre. E é disso que Paulo fala. O homem que aceitou Jesus, foi batizado, né, águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está liberto, né? Está liberto de tudo aquilo que não presta, e principalmente da servidão de Satanás. É um homem livre.
Se verdadeiramente Cristo vos libertar, então verdadeiramente vós sereis livres. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nesta mensagem extraordinária de Gálatas, capítulo número 2, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.